Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos hoje aqui dia 25/3, mais um vídeo aqui. Hoje eu demorei um pouquinho, estou gravando agora praticamente 8 horas, mas é porque eu estava fazendo algumas análises, lendo algumas matérias que eu achei pertinentes, né? E eu precisava dar uma verificada porque tá uma muvuca meio estranha, diferentona no mercado, e os jornais que eu costumo ter os resumos já resumidos não estava tendo não. Eu tive que buscar em outros lugares por aí, mas vamos lá. Uma coisa interessante que aconteceu ontem foi que o Câmbio Chaco, que é a casa de câmbio, a maior casa de câmbios do Paraguai, assim como eu conheço, ela baixou o valor do índice de compra e venda do dólar, ou seja, agora o dólar está lá, frente ao real, R$4,90 e R$5,10. Muito bom, ou seja, agora está se tornando uma realidade um dólar baixo, pelo menos lá, eles estão acompanhando. Só que mesmo assim eles estão acima da nossa cotação, então está R$4,90 e R$5,10. Deveria ficar em torno do meio disso, em torno do meio disso é 5. Mas a queda já ajuda muito. Então é uma notícia interessante que realmente desceu o dólar por aí. Ontem teve uma outra anomalia gigantesca no dólar. É assim, ó, vê uma linha. Aí num determinado horário ela faz assim, cai, anda um tiquinho de novo, volta na mesma linha e continua. Que pico foi esse? O que é isso que aconteceu? Esses tipos de pico curto, bem curto, eles representam a entrada de investidor. Esse sim é entrada de investidor. O gráfico de ontem não era de entrada de investidor. Era de intervenção de Banco Central. O Banco Central tava lá tacando mais, sabe? Tipo assim, tá entrando investidor, eu vou colocar mais para acelerar mais isso daí, porque senão, já pensou se sobe muito? Bom, mas independente, ontem o dólar caiu mais um pouquinho, 0,25, que isso é o mais importante, a queda dele, isso é muito importante, mas o mais importante ainda é manter baixo, certo? Nosso pedido aos céus foi atendido pelo menos um pouco, graças a Deus. A Bolsa de Valores, meus queridos, aconteceu uma anomalia lá, né? Que anomalia, professor? Vamos lá. Ontem ela foi e atingiu 119, ela fechou em 119,52. Ela fechou num patamar super alto, com uma subida de 1,14. Mas, professor, isso não é bom? É ótimo. Só que não por oportunismo. Aí eu fico, aí a hora que eu conseguir sugar o que eu preciso sugar, eu caio fora. Esse oportunismo é perigoso. Por quê? Porque a Bolsa vai pagar uns belos de uma participação dos lucros referente ao ano passado. Tem um monte de empresa que vai pagar em torno de 10% de participação dos lucros aí, né? Bonificação, participação do lucro, um monte de coisa. Só que tem um porém. E você sabe qual que é o porém disso aqui tudo, dessa novela? É o seguinte, eu vou explicar para vocês. Os gajos vêm de fora, entra. Tem valorização de 15%, 20% do dólar caindo frente ao real, porque eles converteram para real e aí como é que caiu o real, eles começam a ficar com mais dinheiro, valer mais frente ao dólar. Então eles já ganharam 15% só nisso. Aí eles vão, compram de uma empresa, ganha mais 10% de participação dos lucros. Só que ele não fica o ano inteiro, ele não fica para sempre, ele vai só para pegar aquilo lá e depois cai fora. Aí ele pega mais 10%, nós estamos falando de 25%, na verdade é até mais, já deu 30% aí, tá? Porque caiu mais o dólar, então vamos arredondar para 30%. Aí ele pega e sai comprando o dólar baratinho, porque deu aquela valorização, 30%. Quem que ganha 30% assim em 2 meses? Isso não existe, é surreal, mas aqui no Brasil existe. Aqui no Brasil é assim. Imagine a fortuna das pessoas ganhando dinheiro fazendo essas coisas. E aí o cara do especulador, ele faz essas manobras malucas. Então tá sendo muito bem-vinda a vinda deles, ótimo, maravilhoso, porque se eles não estivessem chegando, a gente tava lascado com o preço do combustível, nós estávamos assim, ó,
As projeções que eu tinha feito lá atrás, com combustível subindo para 8, 10, ele chegou. Mas com o dólar, se tivesse lá em cima, aí ia piorar mais ainda. É aí que nós íamos pagar 10, 12 no litro do combustível. Agora, deu certo? Deu certo. O porém a questão é, quanto tempo os investidores vão ficar aqui para sugar o que tem para cair fora? Ou vão cair fora agora? Porque tem muvuca andando do outro lado. É isso que eu tô falando. As pessoas não estão se atentando. Eu vi espiritualmente que ia subir para 118, o pessoal ia começar a falar, nossa, que beleza, que beleza, que beleza a bolsa, que beleza. E depois ela fez... Olha, ela passou do 118, foi para 119, olha que beleza. Já minha visão falhou. Mas eu vi o gráfico. Certo? 119,052 está mais perto de 118 do que de 119, certo? Assim, de valores globais inteiros. Bom, resumo da ópera. Eu não vou entrar nessa onda ainda. Tinha uma previsão minha lá atrás que a Bolsa do Brasil ia subindo, chegando perto da eleição ela ia cair. Mas não tinha sido feita no meio da muvuca de uma guerra intensa. Porque normalmente guerras assim duram mais ou menos uma semana. Então você falava, olha, uma semaninha, mas não, agora enroscou o trem aí. Só que parece que vai ter um desenrosco desse trem. Só que o desenrosco desse trem é meio perigoso. E aí que tá o tchan do negócio, e a gente tem que ficar muito atento. Hoje o DAX está no 0 a 0 de novo, tá lá, 0,4, com 14.329. Subindo bem pouquinho, bem naquela estabilização, segurando a onda, e a do Brasil só subindo. E o planeta de Nárnia tá ali. E eu tô vendo um monte de gente feliz e os meus clientes tudo brabo comigo, triste comigo. Aí eu falo para eles, vejam bem, vocês chegaram para mim na primeira vez que vocês me conheceram, eu peguei e falei, vocês querem correr risco? Não é comigo, porque eu vou atenuar todos os riscos, e quando eu atenuo todos os riscos, eu diminuo a margem de lucratividade. Só nesse mês, não fechou, dia 25, nós já tivemos 4,5% de lucratividade, mas o zoião quer mais. E eu falo para a pessoa, calma, não vai nessa onda, porque depois na média do ano inteiro a gente vai ver quem que foi que andou mesmo ou não. É a história da tartaruga, é melhor andar devagar e sempre do que você dar um passão, ficar felizão, sair na ostentação e depois e se lascar. Falei, o dia que você for bilionário, tiver mais de 1 bilhão e tiver todos os seus amigos da nata, tiver todos os seus amigos for ministro da economia, chefe do Banco Central, presidente da República, que você for todos os dias conversar, bater papo com eles e tomar um gororó, aí dá pra gente pegar e fazer essas loucuras de entrar e sair, porque você vai saber de informações privilegiadas, porque eu não tenho condição de saber. A minha informação privilegiada vem do além. Então, é isso aí. Então, gente, não é hora de alto risco, porque se você perder o seu rico dinheirinho num momento como esse, na primeira etapa do apocalipse, na segunda etapa, já passamos da primeira. Na segunda etapa do apocalipse, quantas etapas tem? Tem umas 12. Mas na segunda etapa do apocalipse, moço, vai chorar, hein? Vai chorar porque tá difícil da pessoa nos dias de hoje ganhar dinheiro e ficar com o dinheiro na mão. Ela ganha, mas ele escapa que nem um foguete. Tá complicada a coisa, hein? Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Agora, nós temos também uma notícia maravilhosa. Além do dólar cair, o petróleo Brent caiu um pouquinho. Ele foi de 119, que foi a máxima, ainda deu a máxima hoje de 119. E ele caiu um pouquinho, ele está em 117,5, 117 para 118. Melhor do que 122, né? Melhor do que 120. Então deu uma estabilizadinha aí. E todas as ações hoje, todas as commodities estão caindo. Todas. A única que está subindo um pouquinho é o gás natural. Mas todas as commodities estão tudo caindo, tudo se regulando, tudo se controlando.
tá tudo entrando num acordo aí, graças a Deus. Isso é uma ótima notícia. Vamos para as notícias aqui de jornal. Saiu na Infomoney o seguinte: a China vai conseguir transformar o yuan em uma moeda global? Não conte com isso tão cedo. Essa é a nota da matéria. Parece que ainda teremos de contar com a moeda do Tio Sam por um bom tempo como divisa hegemônica. A internacionalização do yuan, moeda oficial da China, tem sido uma das políticas centrais do governo chinês. A invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções impostas ao país agressor logo levaram a China a tentar buscar um novo protagonismo para a moeda chinesa, comprando petróleo da Arábia Saudita e pagando em yuans. Eles estão pegando e falando, se quiser eu compro, mas eu pago em yuan. Você quer ou não quer? Como a Arábia Saudita deve comprar bastante coisa da China, ela fala, tá bom. O lucro mesmo de outra moeda eu pego de outros países, para mim está valendo a pena. Dado que o país busca aumentar suas transações comerciais e se estabelecer como uma nação global, rearranjando o tabuleiro das relações geopolíticas, um maior uso da moeda oficial do país por outras nações não deixa de ser um objetivo compreensível. O entusiasmo em relação à internacionalização do yuan atingiu seu pico no ano em 2015, quando o Fundo Monetário Internacional, FMI, passou a colocar o yuan em sua cesta de moedas elitizadas que fazem parte do Special Drawing Right. Criado em 1969, essa moeda especial, esse rating, é reconhecido como um ativo de reserva internacional capaz de suplementar as reservas oficiais de seus países membros. Além disso, a moeda pode ainda ser trocada entre seus membros em momentos de necessidade. O Partido Comunista Chinês vem tentando aumentar o papel da moeda chinesa no comércio internacional, além de enveredar esforços de modo a desafiar a hegemonia do dólar americano, como reserva de valor e meios de troca nas transações internacionais. Contudo, esses objetivos são relativamente antigos, uma vez que datam desde 2009. Bom, aí ele vai continuando a matéria aqui, e vai longe. E eles falam que não tem condição ainda, porque não são todos os países que aceitam de fato. Por que os países não gostam de moeda de um único país? Por que o euro é uma moeda estável e o dólar é uma moeda estável? Vamos lá. O euro, ele é uma moeda estável porque ele tem um banco independente de uma coletividade de países. Ou seja, não é um país pega e fala, eu quero que faça isso e vai acontecer. Precisa se reunir, precisa se decidir e precisa se fazer acontecer, certo? Então não é uma decisão de um louco que assume o poder que fala, agora eu quero a moeda assim, agora sim, não. Isso não existe na União Europeia. Esse é um ponto, ok? Esse é um ponto. Então é uma moeda forte, o euro é uma moeda de referência no planeta por causa dessa situação. Mas, professor, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos é o dono, então é um país só que manda, porque a China não pode. É diferente. O Banco Central americano, ele nunca foi do governo. Ele nunca foi do governo. O Banco Central americano, ele não é Banco Central dos Estados Unidos, mas de uma moeda americana, nascida nos Estados Unidos. Para ser global, ela foi criada, desde quando foi criada, para ser uma moeda global, pois desde os princípios se queria criar uma moeda única para o planeta, que era o viável, que era o interessante, que era a melhor coisa. Aí as pessoas, achando que não, onde se viu o negócio dele, eles fabricam a moeda, eles têm toda a riqueza e aí eu tenho que pegar a moeda deles. Então eu mesmo vou fabricar a minha. Pois é. E antigamente se tinha lastro. Ou seja, tudo que você produzia você tinha que ter de reserva, você tinha que ter de garantia, você tinha que ter de valor. E a moeda foi se criando, foi se crescendo, e as muvucas no planeta, todas as congestões no planeta,
nunca se deram no continente americano. Muito pouco ruído. E aí o tempo foi passando e a moeda americana foi fortalecendo cada vez mais. Por quê? Toda muvuca acontece quando você tem diversos países, diversas culturas. E nos Estados Unidos você só tem México e Canadá. Você não tem mais divisa com ninguém. O resto precisa de barco e mar. Para você invadir um país continental com barco e via mar, não tem condição, você não consegue. Você precisa do terrestre também, certo? Então é um país considerado seguro, se assim pode se dizer. E você tem o Canadá que segura uma invasão russa por terra. Então é totalmente ótimo, viável e protegido. Já na Europa, é aquela historinha que a gente vê de vez em quando nos mapinha. Ah, esse invade esse, que depois perde de novo, depois acontece aqui, invade lá, depois perde, desinvade, depois invade, depois desinvade, invade, desinvade, é um tal de invadir, desinvadir. Por quê? Porque é um monte de países em um continente. A Austrália, quantas vezes invadiram? Não invade, por quê? Está isolado no meio do mar. Então essas são as conotações, essas são as diferenças. E o Banco Central americano, por ter uma base em um lugar seguro e por não entrar nessas muvucas das guerras, se tornou referência ano após ano, até o momento que ele conseguiu espalhar toda a moeda para todo o planeta e todo mundo aceitou. E troca governo e ninguém manda no Banco Central americano. Ele é independente. Ele é igual um banco particular. Ele procura os profissionais no mercado. Então essa é a situação e essa é a importância e a pujança da coisa, certo? Então é essa daí. Então eu acho muito difícil a moeda chinesa virar. Você já pensou? Chegar lá o presidente e falar assim, a partir de agora todo mundo que tem moeda chinesa vai acontecer, nós vamos diminuir frente ao dólar, vamos aumentar frente ao dólar. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Ah, foi uma decisão minha, eu que decidi fazer isso. Isso aí não existe, mas pode fazer. Então, como pode fazer, o risco aumenta. Entendeu? Infomoney. Para Larry Fink e Howard, guerra na Ucrânia põe fim à globalização como conhecemos e abre espaço para mercado doméstico. Vozes influências de Wall Street. O CEO da BlackRock e o cofundador da Oaktree argumentam que cenário estabelece nova ordem global. O que eles estão falando? Nova ordem global e não mundial, ok? As ações da Rússia e na Ucrânia e o desligamento dos países na economia global levarão empresas e governos em todo o mundo a reavaliar suas dependências. A União Europeia e os Estados Unidos já falaram que já vão fazer uma força-tarefa para resolver o problema de petróleo e gás, de combustível. Reflete o investidor, referindo-se às parcerias estrangeiras para a produção de suprimentos. Ou seja, você pega e fala assim, eu monto um carro, eu vou pegar uma peça da China, outra peça da Ucrânia, outra peça de Portugal, outra peça da Espanha, outra peça da Colômbia, outra peça do México, outra peça não sei o que. Não. Você vai pegar e vai produzir o seu coisa territorialmente, localmente, se assim pode se dizer. E não mais universalmente. Então vamos lá. Eu vou comprar chip só de lá. Não, eu vou fazer uma pequena fábrica aqui, uma outra pequena fábrica na Europa, uma pequena fábrica nos Estados Unidos, uma pequena fábrica na Ásia e assim por diante. Porque o que eles fizeram? Eu preciso optimizar para aumentar meu lucro, para diminuir custo. Então vamos construir uma fábrica gigantesca num lugar só? Vamos. Qual que é o melhor lugar? Onde tem profissional que vai fazer? Tal. Então vamos lá para Taiwan. Fazer a maior fábrica do planeta lá, vai fazer tudo lá. Porque abaixa o custo, a fábrica é uma só, não tem um monte de diretor, não tem um monte de gerente, não tem um monte de coisa, é um lugar só, resolve um lugar só. Aí vai a China, invade o Taiwan e aí lascou tudo, e fica todo mundo sem chip. Tá entendendo mais ou menos o que acontece? Pois é, então vai reformular.
Essa mudança, porque antigamente era assim. Então você construía um carro 100% aqui no Brasil, por exemplo. Então você pegava do começo, meio ao fim, e você fazia um carro. Era tudo produto local. Vinha uma ou outra coisa, vinha só o motor de fora, vinha peças inteiras já de fora. Que era outro lugar que fazia. E não vinha muito picadinho, cada um fica especialista numa coisa. Agora, isso vai ser ótimo para países subdesenvolvidos igual nós. Mas escuta o que eu vou falar. Vai arrebentar as pernas da China. Essa situação que a Rússia criou no planeta vai arrebentar as pernas da China. A China vai ter que aprender a viver dela, para ela e com ela. Porque vai vir muitas indústrias aqui pro Brasil, por isso que eu tô falando 2023 vai ser o ano do Brasil. O pessoal, eu tô falando, cantando essa bola já faz mais de ano. E vai acontecer. A espiritualidade não falha, ela pode ser elástica, demorar um pouquinho o tempo. Mas é igual das ações. Ah, você falou que era 118. Então, eu falei que deu um pico e depois do pico ela fez assim. É que as pessoas gostam do absolutismo, sabe? Tem que ser a verdade absoluta, o absolutismo. Meu querido, se você for buscar absolutismo na espiritualidade, você vai cair do cavalo. Na espiritualidade é tudo assim, parece que é isso. Pode ser isso, talvez seja isso, porque são coisas não absolutas. As mudanças e as alterações no plano espiritual é feita por uma matrix que calcula a cada milésimo, trilésimo de segundos todas as informações coletadas do planeta e joga de volta todas as situações. Então pode-se mudar e diminuir, aumentar coisas, mas o geral, a linha mestra sempre acontece. Cuidado com o absolutismo, hein? Quem gosta de absolutismo vai se lascar. Saiu na Infomoney o seguinte: Bitcoin sustenta alta após Rússia sugerir exportações com a BTC. Altcoins acompanham o mercado e ganha um montão. Começou a subir bastante. Então eles pegou a Rússia para tentar achar uma saída, que ela não queria, inclusive ela estava querendo cortar o Bitcoin, agora já mudou tudo. Então agora vamos ter o Bitcoin, porque já que não estou conseguindo fazer transferência, compra e venda de outros lugares, vamos usar Bitcoin então. Porque não vou conseguir pagar o fornecedor nem receber, então achamos um meio de fazer isso daí. Pois é. Vai funcionar? Vai. Até quando? Não sei. Vão entrar e correr riscos? Sim. Até o dia que acontecer alguma muvuca muito braba e todo mundo fala, olha, não quero mais brincar nesse parquinho e afundar mais ainda a situação. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Saiu no jornal Metrópolis o seguinte: OTAN adverte, presta atenção no perigo, hein? Adverte China e Belarus, aliados de Putin, abre aspas, cúmplices da guerra. Isso vai fazer, porque já está colando isso no mercado, já está colando isso, que a China é aliado, Belarus já é, que a China agora também é aliado da Rússia. As empresas vão começar a sair da China e a China vai começar a sentir dores de barriga. E aí eu quero ver o que ela vai fazer para suprir essa imensa dor de barriga. Ela vai ficar a favor da OTAN e das Nações Unidas e acabar com a historinha com a Rússia, que eu acho que vai acontecer, ou ela vai pegar e vai falar, eu tô com a Rússia e vou enfrentar tudo e todos. Eu acho que não, porque quem vai sair perdendo vai ser a China. Eu acho que nessa brincadeira a China vai se lascar. Vamos lá, mas é perigo, hein? Isso aqui é um ruído violento para a Bolsa de Valor, hein? E não tá dando, hein? Não tá dando ruído. Isso aqui é mais outro ruído? Vamos lá. Saiu no site do Terra. OTAN envia 40 mil soldados para a fronteira da Ucrânia. Apesar dos apelos do presidente ucraniano por mais ajuda, a aliança disse que a ação é preventiva e reforçou que não colocará tropas no país, mas está mandando tudo para os países pequenininhos. Porque pode correr risco de serem invadidos, os pequenininhos. Só vai sair no extra de hoje sobre isso daí. Vamos lá. E para a gente encerrar, vamos para a política brasileira. Infomoney.
Bolsonaro reduz a distância para Lula na disputa de segundo turno das eleições de 2022. Olha a nota que legal, da Datafolha, né? Saiu Datafolha. Bolsonaro reduz distância para Lula na disputa de segundo turno nas eleições de 2022. Pela primeira vez eu vejo alguém enaltecer o crescimento do Bolsonaro. Mas mesmo assim ainda está longe. A gente pega e vê, pelo menos nas pesquisas, né? A gente vê as situações de votos, ainda continua com distanciamento e vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu vou aproveitar e comentar que a gente está comentando de eleição. Eu vi os anúncios ontem, saiu um mundo de anúncios do PT com o Lula saindo falando na televisão, pelo menos nos canais que eu estava, da Band, da Record, eu vi ele falando várias vezes sobre o dinheiro, que o Brasil, que as pessoas brasileiras pagam comida com real, vive com real, paga água com real, paga não sei o que com real, compra comida com real, a gasolina tem que ser no real, tem que abrasileirar a gasolina. É de uma burrice ou manipulação muito grande, porque isso não é verdade. Mas, professor, nós produzimos o petróleo. Sim, você produz o petróleo. E o petróleo é em real. Não, o petróleo não é em real. O petróleo é em petróleo. O petróleo é petróleo. O petróleo não é real. O petróleo é petróleo. E se o petróleo é petróleo, o petróleo tem o valor de petróleo. E o valor do petróleo, ele é em dólar. Ok? Então, o petróleo não é real. O petróleo é petróleo. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. A refinaria, para refinar o petróleo, você precisa de equipamentos, você precisa de materiais, você precisa de um monte de estrutura. Esse mundo de estrutura, ele não é em real, ele é pago em dólar. Equipamentos de refinaria, equipamentos, caminhões, um monte de coisas são em dólar. O caminhão que faz o transporte do combustível de um lado para o outro é em dólar. E ele subiu o preço, então você aumentou o custo de aquisição de caminhões, você aumentou o custo de logística. O pneu vendido para o caminhão é em dólar, você aumentou o custo do pneu. Consequentemente, aumenta o custo e o preço do combustível. Então, essa é uma ilusão sem tamanho. Eles pegam uma crendice popular e saem vendendo essa crendice popular para que o povo caia na arapuca e pum, na hora que viu já se lascou. Gente, para de ficar acreditando em mentira, isso aí tinha que ser considerado um fake news. Isso daí sim é um fake news. Isso daí que foi falado. Deveria ser proibido, caçado e diminuído esse negócio aí, porque isso é um fake news. Isso não é uma teoria, isso é um fake news. Que as coisas, que o petróleo é do Brasil, então tem que ser brasileirado. Não é assim. Petróleo é o petróleo. Petróleo é em dólar. Ferro é em ferro. Minério de ferro é em ferro. Soja é em soja. Esses são o valor. O valor da soja é o valor da soja e não o valor do real. Isso não existe. Isso não existe. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Meus queridos, jamais a verdade absoluta. Estou dando somente um prisma. Eu não sou o dono da verdade. Mas com finança, moço, quando falo uns negócios desse, aí não tem como, a gente tem que refutar. Isso é um refutamento de uma teoria totalmente maluca, que isso aí para mim não é nem teoria. Isso é uma manipulação mental das pessoas. Desculpa, mas eu tenho certeza que ele tem acesso a bons ministros que explicou justamente ao contrário. Mas como o povo quer escutar isso, então vamos dar isso aí pro povo. Vamos vender essa sardinha pro povo. Na hora que ele for comer sardinha, ele vai descobrir que saiu lá da Fukushima, lá essa sardinha, ela veio lá do mar do Japão, lá da onde saiu, estourou a usina nuclear, e na hora que ele come, ele fica todo radioativo lá e se lascou. Azar o teu, filho. Ninguém mandou você não saber de onde veio a sardinha. Entendeu a parábola? Pois é. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.